Olá! Nesse pequeno vídeo, nós iremos conhecer os diferentes agentes agressores do tecido pulpar e as reações da polpa dentária frente a essas agressões de diferentes natureza. Nesse sentido, torna-se fundamental sempre um estudo minucioso das características da polpa dentária. A polpa dentária é um tecido conjuntivo frouxo, especializado, que é caracterizado por uma cavidade pulpar circundada por dentina, do qual temos a câmara pulpar na porção coronária e o canal radicular. O conhecimento da biologia pulpar, das diferentes células que nutrem o tecido pulpar e invaginam também para as áreas da dentina torna-se fundamental para o entendimento dos diferentes agentes agressores que podem afetar esse tecido. Nesse sentido, da compreensão da biologia pulpar, podemos citar duas grandes zonas na polpa dentária. Uma zona mais periférica, do qual está constituída a camada de odontoblastos, responsável pela secreção de matriz orgânica de dentina, e mais profundo, uma zona central com a prevalência das células mais numerosas, que são os fibroblastos. Nesse sentido, os odontoblastos, situados na porção periférica da polpa, têm um papel fundamental na proteção desse complexo dentino pulpar através dos mecanismos de secreção de matriz orgânica de dentina. Nesse sentido, o estudo da polpa dentária é muito interligado também com as características da dentina. Por isso, podemos chamá-lo de complexo dentino pulpar, uma vez que as repercussões que ocorrem na dentina podem afetar o tecido pulpar. Os túbulos dentinários, na medida que ficam mais próximos a polpas, aumentam em número e diâmetro. Nesse exemplo, podemos ver um exemplo de uma secreção de matriz intertubular, do qual é um mecanismo de defesa da polpa frente a um agente agressor no intuito de diminuir a permeabilidade. Fatores etiológicos, os agentes agressores, podem ser de diferentes naturezas. As alterações do complexo dentino pulpar podem ser de ordem bacteriana, do qual a cárie e seus subprodutos podem atingir o tecido pulpar e levar a alterações pulpares. Fatores de ordem físicas, como fatores mecânicos, iatrogênicos, traumáticos ou patológicos. Fatores físicos de ordem térmica, como calor e preparos cavitários ou mesmo materiais restauradores. E agentes químicos, sistemas adesivos ou substâncias irrigadoras que podem levar também a alterações e agressões no tecido pulpar. É importante destacar que fatores fisiológicos também podem causar alterações dimensionais na cavidade pulpar. Com o avanço da idade, pode-se observar uma deposição de dentina secundária com alterações estruturais da polpa dentária. A reação do complexo dentino pulpar frente aos agentes agressores se manifesta de várias maneiras, dependendo do tipo de agente agressor e da intensidade da agressão. A resposta pulpar associada à dor normalmente é decorrente de um processo inflamatório, do qual, se não combatido, pode atingir toda a extensão do tecido pulpar e chegar à região periapical. Um dos maiores destaques dentre os agentes agressores da polpa dentária são os micro-organismos responsáveis pelo processo de cárie. A cárie caracteriza-se por um processo que solubiliza os minerais da dentina a partir dos ácidos orgânicos oriundos do metabolismo bacteriano, desnaturando o seu colágeno e selecionando micro-organismos que podem ser capazes de sobreviver e crescer em condições ácidas e metabolizar o colágeno desnaturado.
Nesse sentido, algumas situações de cáries interproximais podem ser afetadas e levar a alterações inflamatórias da polpa. Nesse sentido, radiografias interproximais e avaliações periapicais são fundamentais para o fechamento do diagnóstico. Desta forma, o hospedeiro susceptível à microbiota específica e uma dieta cariogênica representam fatores importantes e imprescindíveis nesse processo de cárie que pode atingir o tecido pulpar. Nesse slide, podemos observar que outros agentes de ordem química, como sistemas adesivos em cavidades profundas ou mesmo calor gerado durante os preparos cavitários sem a devida refrigeração, pode levar a um quadro de agressão pulpar. Uma vez que os micro-organismos invadem o tecido pulpar, a polpa dentária pode responder de 3 maneiras frente a essas agressões. A primeira delas, a esclerose dentinária, do qual é caracterizada por uma secreção de matriz intertubular, diminuindo a permeabilidade da dentina. A secreção de uma dentina terciária, que aumenta a espessura da dentina, caracterizada nos fenômenos patológicos, e um quadro de inflamação pulpar. Olá! Nesse pequeno vídeo, nós iremos conhecer os diferentes agentes agressores do tecido pulpar e as reações da polpa dentária frente a essas agressões de diferentes